Olá, bem-vindos ao canal Restauração em Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo, das festas e hoje as festas das primícias. Antes de tudo, eu quero deixar claro o seguinte: essa festa vai falar sobre a ressurreição, mais precisamente sobre Cristo se apresentando ressurreto diante do Pai, para que nós fôssemos aceitos posteriormente como primícias também. Tendo isso em mente, eu quero falar sobre a data, né, o dia correto da ressurreição de Cristo e o dia também da morte dele, do sacrifício. A gente vai fazer um vídeo só sobre isso, mas eu quero já adiantando algumas informações. Antes de tudo, deixar claro que para os judeus naquela época, o dia começava no pôr do sol. Então, no pôr do sol de um sábado já era no domingo. Mas, a título didático aqui, a gente vai considerar as 6 horas. É lógico que nem sempre o pôr do sol vai ser às 6, mas para ficar mais fácil para a gente ter isso em mente, eu vou sempre falar 6 horas, né, quando eu estiver falando sobre isso. Então o dia termina 6 horas, aí começa o outro, e o dia começa às 6 horas e termina às 6 horas. Não conforme a gente, né, que termina meia-noite, né, e começa depois disso. Então, em Mateus 12, versículo 40, diz o seguinte: Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso é o próprio Cristo falando. Então ele disse 3 dias e 3 noites. Ele estaria 3 dias e 3 noites, né, no coração da terra. Ele está dizendo, né, morto. No Hades, no mundo dos mortos, né, conforme a Bíblia. Então, comumente, acredita-se que Cristo morre numa sexta e ressuscita no domingo. Mas de sexta para domingo não tem 3 dias e 3 noites. A gente sabe que ele morre por volta da hora nona, que é 3 horas, que é justamente ali, né, aquele horário em que você tem próximo ao pôr do sol, próximo à virada do dia, onde tem o sacrifício do Cordeiro Pascual e tudo mais. Então, se ele morre numa 3 horas, numa sexta, você tem a noite de sexta, que aí já seria o sábado, porque o sábado começou às 6 horas. Aí o dia de sábado e no domingo ele já ressuscitou. Então não tem 3 dias e 3 noites aí. Eu só tenho uma noite e um dia. Porque no domingo de madrugada ele já estava ressurreto conforme as passagens. Então, para a gente entender isso melhor, a gente tem que basta fazer a conta no reverso, né? Se no domingo, no começo do dia, ele já tinha ressuscitado, depois do pôr do sol, você tem aí o dia de sábado, a noite de sábado. O dia de sexta, a noite de sexta. O dia de quinta, a noite de quinta. 3 dias e 3 noites. E o que vem antes disso é a quarta-feira. Então, isso tudo ocorre, o sacrifício pascual, tudo aquilo, na quarta-feira. E a partir da quinta você tem a contagem. E existem passagens que parecem contradizer isso que eu estou dizendo agora, mas só parecem. A gente vai fazer um vídeo só sobre isso, mas é bom ter essas coisas em mente. Só parece. Porque o próprio Cristo disse 3 dias e 3 noites. Então precisam ser 3 dias e 3 noites. Dito isso, vamos, né, sem mais delongas, aos textos sobre a festa das primícias. Em Levítico 23, do 9 ao 14, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, e cergardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, no domingo, o sacerdote moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimos de uma efa de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A sua libação será de vinho, a quarta parte de um hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxeres a oferta do vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Então, ele fala desse molho das primícias, que tem que ser apresentado no domingo para que o povo seja aceito, tem que ser apresentado diante de Deus.
Então, na contagem das festas, só para a gente se localizar aqui, você tem a Páscoa no dia 14, aí depois no dia 15, pães asmos, que vai durar 7 dias. Pode ser que durante esses 7 dias você já tenha um domingo. Então, primícia já vai ter começado. Então, nesse caso, as festas vão se sobrepor. No meio daqueles 7 dias de pães asmos, você já tem primícias. Né? Só para a gente entender como é que isso funcionava. Dito isso, entender agora qual é a realidade dessa sombra. Né? Dentro do cronograma ali, do cumprimento por Cristo, né? De como ele cumpriu isso, essas festas. Lembrando que há um cumprimento também paralelo com relação a ele. Existe um cumprimento, né, que diz mais respeito a algo espiritual, mas a gente vai falar melhor sobre isso posteriormente. Por agora, se formos ler em 1 Coríntios 15, do 20 ao 23, Paulo fala o seguinte: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então, aquelas primícias, né, apresentadas diante do Pai para que o povo fosse aceito, representava Cristo, ressurreto, glorificado, né? O Cordeiro sacrificado para que nós fôssemos aceitos. Então, essa é a ideia que está sendo carregada aqui, é isso que a gente tem que compreender. Cristo como as primícias. Mas em que momento ele cumpre isso? Em que momento ele se apresenta glorificado diante do Pai como primícias, né? Uma vez ressurreto, né? Depois que ele ressuscitou. Em, Ju, em João 20, do 16 ao 17, está escrito: disse-lhe Jesus, depois que Maria encontrou Jesus, né, ele depois de ressuscitar: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, ele, nesse momento aqui, está cumprindo a festa. Né? Ele está falando: subo para o Pai. É o cumprimento, ele vai subir para o Pai, não me detenhas, porque ele tem que se apresentar como primícia para que o povo seja aceito. Né? Ele está cumprindo aqui a festa certinha. E de fato, era primícias, porque foi num domingo. Né? Ele morreu numa quarta, 3 dias, ressuscita, né, no sábado, na virada ali do sábado para o domingo, e no domingo já ressuscitou, né? Ele se apresenta ao Pai, glorificado. Então, né, esse é o cronograma ali, né, nesse contexto, né, do sacrifício de Cristo, né, cumprindo Páscoa, asmos e primícias. Né, logo no domingo que veio depois da quarta-feira que ele foi sacrificado. Ok? Então, ter isso em mente. É assim que Cristo cumpriu a festa das primícias. Mas isso também diz respeito a nós. Conforme a gente leu em 1 Coríntios, né, cada um na sua ordem. Primeiro Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo. Mas esses que são de Cristo, que somos nós, também são primícias. Nós somos primícias, porque fazemos parte do corpo de Cristo. Em Tiago 1,18, está escrito: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós somos primícias. Né? Em Cristo somos primícias. Essa, né, essa é a obra. E também em Apocalipse 14, do 3 ao 5, aqui é um assunto mais avançado, a gente vai tratar vídeos sobre isso, né, de forma mais específica, mas para aquele que já conhece esses textos, pode, né, a gente já vai adiantando. Entoavam, tá falando sobre os 144 mil, entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos,
E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias. Então, é entender, esse número aqui, ele é simbólico. Ele está falando de primícia, que ele está falando dos santos. Então, dentro desse contexto. Então, os santos são as primícias. Em Cristo são primícias. Porque Cristo é a primícia dos que dormem. Através dele, nós também vamos ressuscitar, assim como ele. Então, assim, Cristo cumpre a festa das primícias. Ele ressuscita no sábado e no domingo, conforme a sombra ditava, ele se apresenta ao Pai. Disse a Maria: não me detenhas, eu subo para o Pai, para se apresentar, para que o povo fosse aceito e fosse primícia junto com ele. Então é isso que a gente tem sobre a festa das primícias, No próximo vídeo vamos falar sobre a festa do Pentecoste e também abordar um pouco mais, de forma mais profunda. E depois as últimas 3 festas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.